a pergunta que nós recebemos na live de ontem, do Paulo José Lourenço Guimarães. Ele deixou um comentário ontem que eu acho que vale a pena a gente começar por esse lado aí. Ele pôs, em relação à live de amanhã com o professor Ricardo Felício, eu postarei nas redes sociais da escola do meu filho, pois a aula de sociologia dele foi renomeada para mudanças climáticas e interpretação do mundo. Imaginem as asneiras ditas pelo professor. Pois é, essa eu não sabia, que eles estão até renomeando aulas, né, dos ensino fundamental e médio para mudança climática. Como a gente enfrenta um pepino desse, professor? Porque elas já vão chegar na faculdade com essa cabeça formada. Né? Nossa, não sei se tem uma solução para isso, né? Porque quando a gente vê esse discurso aí da fraudemia, né? Eles conseguiram taxar agora todo mundo de negacionista, quer dizer, quem sai do discurso pré-estabelecido é negacionista, quando na verdade negacionistas são eles, né? Que não querem ter debate de coisa nenhuma, de explicar as coisas como elas deveriam ser, e então fica complicado. Agora, mas a gente pode também tentar combater isso com a ciência de verdade, a ciência boa, né? Aquela que de fato é apresentada aí por anos a fio de estudos. Uma delas é justamente demonstrar que a hipótese que eles levantam, que nem sequer é uma teoria, então a gente tem que ir naqueles princípios assim bem basilares da ciência, da filosofia, que até o nosso grande e querido amigo Daniel Ferraz faz com bastante propriedade, né? Então aquelas aulas que ele faz, inclusive, são muito fundamentais para esse tipo de princípios. Inclusive, né, professor, lógica, coerência, toda essa coisa do discurso, da matemática, da física e até da computação, são coisas que nos ajudam a entender o mundo de forma racional. Então, os caras não, eles entram num discurso assim totalmente ilógico, né, sensacionalista, fantasioso, né? Então, na hora que a gente usa a palavra fantasia, já nos remete a entender modelos, né? Então, porque modelos são uma concepção humana, né, tentando representar a realidade. Portanto, se essa realidade não está expressa nesses modelos, que eu sempre falo, quem está errado é a realidade que é o mundo ou é o modelo? Para os caras do clima, é o mundo que está errado, né? Então já começa por aí. E quando a gente traz essas questões, a pessoa, não é possível, né? Quando você esclarece isso para as pessoas, eles falam assim, não é possível que esses caras estão cometendo erros crassos dessa maneira. Não, é exatamente isso. É exatamente isso. Né? Então mas por que, professor? Porque o que esse pessoal faz nada mais é do que simulações de computador do clima. Que aí a gente vai lembrar, e se eu me permite fazer a propaganda daquele velho filme antigão lá, dos jogos de guerra. Né? E aquele filme era sensacional por quê? Porque o computador tinha que jogar todos os cenários e todas as escaladas de um confronto termonuclear. Só que pouca gente sabe, né, só quem é mais da área militar, que dentro desses cenários que são modelados de computador para a guerra, existem as condições meteorológicas e as condições climáticas. Climáticas, então, nós estamos falando de coisas sazonais que acontecem nos cenários de batalha, e as meteorológicas são o cotidiano, o dia a dia. Hoje eu posso atacar? Bom, é só lembrar do dia D, né? Não dá para fazer esse plano tão longo nesse caso. Não dá. Ações táticas, né? A frase assim, que mais teve significado no dia D do Eisenhower era justamente aquela. Mas por que a gente se deu bem? Porque os nossos meteorologistas são melhores do que os alemães. Literalmente, eles acharam um buraco ali no tempo, não tínhamos satélites meteorológicos, o negócio era na raça. Falaram, tal dia vai dar uma calmaria, vai dar para fazer a invasão. Né? Então veja só como a situação meteorológica e a situação climática decidem-se em campos de batalha. Né? Veja lá também o general Inverno, né? Da Rússia, exato. Exato. E a gente sempre falou para as pessoas, também depois no outro filme que nós temos lá, eu gosto de usar o cinema só para fazer as ilustrações, mas são bem didáticas, né? Também o dia D, né? Uma coisa é você lançar ICBMs e outra coisa é você lançar SLBMs. Então, mas por que o SLBM? Porque é o sublançado, né? Então você põe um submarino pertinho do seu inimigo, lança um míssil em menos de 8 minutos,
um míssil nuclear atinge o seu objetivo. Mas como é que é feita a guerra? A guerra é feita pelo Polo Norte, né? Porque a União Soviética e os Estados Unidos estão muito proximais, né, nessa visão, que a gente olha o mapa mundo e acha que eles estão lá no fim do mundo, eles nunca vão conseguir brigar. Não, eles estão um ladinho do outro. Né? Então, isso já começa... Quando você mostra esse cenário geopolítico e geoestratégico, as pessoas começam a interpretar melhor essa questão. E é interessante, professor, que quando a gente consulta a literatura, o IPCC nasce em 1988, o IPCC, para quem não sabe, é o painel político-científico ligado à ONU, que vai tratar das mudanças do clima. Então, ele nasce em 1988, e é justamente a maior parte dos cientistas que começam a trabalhar ali do pessoal dos Estados Unidos é o pessoal que está saindo da Guerra Fria. Porque a gente lembra que os orçamentos para a Guerra Fria começaram a ser cortados, cerceados, muita gente vai para a rua, né? Então vamos inventar um novo terror, né? Então eu gosto de brincar que lá na ONU tem um armário assim, né? Os problemas globais, né? Então eles abriram o armário e falaram assim, o que nós precisamos arrumar um novo problema? Bom, tinha lá guerra termonuclear global. Então eles só tiraram o guerra termonuclear, né? E colocaram aquecimento, continua a mesma coisa, beleza, pau na máquina, vamos continuar a nossa confusão aí, olha, agora o problema é o clima. E para isso, você usa os mesmos cientistas que trabalhavam nos modelos de cenários, já que a gente está fazendo isso para estudar como é que seriam os cenários do campo de batalha, por que a gente não pode simular agora um clima global, que coloca um outro efeito? É aí que também que nasce aquela fantasia do Carl Sagan do inverno nuclear, né? Revivida agora nos últimos tempos, uns 4, 6 meses atrás, revivida. Isso é uma fantasia. O Freeman Dyson já provou categoricamente que isso não funcionava, não existe essa hipótese, ela não funciona. O Stephen Schneider, que era um defensor também do Carl Sagan, e depois foi para o outono nuclear, tentou dar uma coxambrada na coisa, não funciona, porque era um modelo de computador que não simulava absolutamente nada da dinâmica da atmosfera, né? E é obviamente, então, que isso não ia acontecer, porque boa parte da poeira atômica ia cair nos oceanos e a água do mar já é um moderador nuclear por natureza, por excelência. Né? Então, a própria ideia do inverno nuclear do cara não conseguia demonstrar que isso aconteceria no mundo natural. Então, a gente chega nesse ponto, modelos de computador e clima real. O que esse pessoal faz? Simulações. Então, faz simulações de computador, dizendo como o clima será daqui 100 anos, se a gente não consegue, nas condições de meteorologia, saber o que vai ser na semana que vem.